Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler o capítulo 3 da carta de Paulo Apóstolo aos Efésios. Efésios, capítulo 3, lemos com a ajuda de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos ante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Há esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, louvado seja Cristo. Irmãos e irmãs, que a bênção do Altíssimo repouse sobre todos vocês nesta ocasião maravilhosa. Hoje desejo compartilhar uma mensagem transformadora que emana do coração de Deus para nossas existências. Uma palavra que nos entrega claridade, orientação e nos convida a existir de forma completa em Cristo, como cativos de sua vontade, independentes no Espírito. O discípulo Paulo, em suas epístolas, nos mostra algo que muitos podem considerar contraditório. A autêntica liberdade só é encontrada quando nos submetemos ao Senhor, quando existimos dentro das fronteiras da misericórdia divina. E é precisamente isso que Paulo transmite aos fiéis. Ele não menciona da prisão material que ele estava suportando, mas da prisão que é viver de acordo com a vontade de Deus. Um chamamento que vai além das situações externas. Queridos, irmãos e irmãs, a prisão de Paulo, como ele próprio explica, não era uma prisão comum. Era uma prisão que o direcionava ao propósito de Deus. Uma prisão que o ligava de forma intensa ao Senhor. Ele não era prisioneiro de Roma ou das autoridades terrestres, mas sim prisioneiro de Cristo. Isso denota que, mesmo nas adversidades, mesmo nos momentos de restrições físicas e emocionais, ele estava sendo utilizado por Deus para realizar uma missão gloriosa, proclamar o mistério da redenção, a graça de Deus que alcança todas as pessoas, judeus e não judeus. Hoje,
Deus está nos chamando para essa mesma atitude de fé. Nós, como Paulo, também somos convocados a viver sob a autoridade de Cristo. Isso não implica ser prisioneiro no sentido físico, mas sim ser prisioneiro de um amor incondicional e imensurável que nos direciona, que nos proporciona energias, que nos transforma de dentro para fora. Queridos irmãos, essa prisão que nos proporciona verdadeira independência para viver segundo os desígnios de Deus, independência para ser luz em um mundo de trevas, independência para ser instrumentos de cura, restauração e transformação. O discípulo Paulo fala de uma missão que ele foi encarregado, a de revelar o mistério da redenção, algo que estava escondido para as gerações anteriores, mas que agora foi manifestado a todos nós através do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que felicidade saber que fomos atingidos por essa revelação, que Deus, em sua infinita compaixão, nos escolheu para compreender e viver esse mistério. Isso é graça, isso é amor sem limites. Não há maior privilégio do que ser elemento do plano salvador de Deus. Paulo nos ensina que, como ministros da graça de Deus, devemos transmitir a todos a compreensão das riquezas de Cristo. Isso não é relativo a uma compreensão intelectual ou meramente humana, mas de uma revelação espiritual que o Espírito Santo nos concede. Quando o Espírito nos ilumina, nossos olhos se abrem para compreender o que antes é oculto, o que antes era incompreensível. E com isso, somos convidados a compartilhar com outros a maravilhosa verdade do Evangelho para que mais existências sejam transformadas. O apóstolo também fala da coragem e confiança que ele possui em Deus. Mesmo na prisão, ele tinha acesso a Deus e podia se aproximar do Senhor com confiança. Irmãos, isso nos ensina algo profundo. Quando estamos em Cristo, temos acesso ao Pai. Não importa as dificuldades, não importa os obstáculos, podemos adentrar na presença de Deus com ousadia através da fé em Jesus. Nossa fé nos proporciona a confiança de que Ele está conosco em todos os momentos, nos fortalecendo, nos conduzindo e nos habilitando para existir de acordo com o seu propósito. Eu sei que muitos de nós atravessamos por momentos difíceis, momentos de batalha, de provações, de restrições. Mas é nesses momentos que Deus deseja que sejamos como Paulo, que mesmo na prisão descobriu independência para servir a Deus, independência para anunciar o Evangelho, independência para viver segundo a vontade do Senhor. Não permita que as adversidades da existência roubem a sua ousadia. Não permita que os obstáculos façam você desistir do seu propósito em Cristo. Em Cristo, temos a certeza de que, por mais que o mundo nos aprisione, nada pode nos distanciar do amor de Deus. Irmãos, vivamos com coragem, com confiança, sabendo que o Senhor nos concede acesso à sua presença a todo instante. A súplica é a chave que abre a porta para a proximidade com Deus. Não há necessidade de aguardar por um momento ideal. Não há necessidade de aguardar por uma situação perfeita. O Senhor nos convida a nós aproximarmos dele agora com confiança, com fé, com um coração receptivo. Quando nos rendemos ao Senhor, quando nos posicionamos sob os limites da sua misericórdia, Ele nos oferece tudo o que necessitamos para viver segundo a sua vontade. E ao vivermos assim, seremos fontes de claridade para aqueles que ainda estão em trevas. Seremos instrumentos de redenção para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Que possamos, como Paulo, nos enxergar como ministros dessa graça, não nos exaltação, mas com humildade, reconhecendo que tudo o que possuímos e somos provém de Deus. Amados irmãos, todos nós temos momentos de desafios, momentos em que nos sentimos fracos ou até mesmo desesperançados. Porém,
Em cada uma dessas situações, a súplica é a chave que nos conecta com Deus. Ela é a ponte que nos permite acessar o poder para que possamos enfrentar as dificuldades da existência. Não importa se estamos sorrindo ou chorando, se estamos calmos ou angustiados, podemos a qualquer instante elevar nossa voz ao Senhor e Ele nos ouvirá. Nos momentos em que enfrentamos adversidades, a súplica se torna um refúgio seguro, uma maneira de nos fortalecer espiritualmente. E como disse o apóstolo Paulo, devemos orar sem cessar. A súplica não é apenas um recurso quando as coisas estão complicadas, mas deve ser parte de nossa rotina diária, de nossa existência com Deus. Quando nossa comunhão com o Senhor se torna constante, estamos mais próximos dele, mais sensíveis à sua voz e mais capacitados para enfrentar os desafios da existência. Em nossa jornada, é muito relevante compreendermos que não necessitamos de uma fórmula específica ou de um local perfeito para suplicar. A súplica não está limitada às palavras, mas ao coração. Deus não se preocupa com as palavras que utilizamos, mas com a sinceridade com que nos dirigimos a Ele. Lembram-se da história de Jonas? Mesmo no ventre do grande peixe, Jonas suplicou ao Senhor. Ele não tinha um lugar perfeito, ele não estava em um templo ou em um local de adoração, mas ao elevar sua súplica, Deus o ouviu. E isso nos ensina uma grande verdade. Não importa onde você esteja ou como esteja, se seu coração está voltado para Deus, Ele ouvirá o seu clamor. A súplica não precisa ser um grande espetáculo nem algo formal. Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Ele sabe o que está em nosso coração, mas Ele deseja que nós, em humildade, nos dirijamos a Ele. Ao nos ajoelhar ou ao levantarmos nossas mãos em súplica, estamos demonstrando nossa submissão, nossa dependência e nossa adoração. E é esse reconhecimento da nossa necessidade de Deus que robustece nossa fé. Muitos de nós, irmãos e irmãs, já passamos por momentos em que nos sentimos sozinhos ou até mesmo afastados de Deus. Quando as coisas são difíceis, nos lembramos de suplicar, mas é nos momentos de abundância, quando as bênçãos nos cercam, que necessitamos tomar cuidado. Quando tudo está em ordem, há o perigo de nos tornarmos autossuficientes, de começarmos a confiar mais nas coisas desta existência do que naquilo que é eterno, a nossa relação com Deus, e nos distanciamos dele sem perceber. Porém, amados, no momento de adversidade que a súplica se torna ainda mais poderosa. Quando tudo parece perdido, quando nos vemos sem forças, é quando Deus utiliza essas situações para nos aproximar dele. Às vezes necessitamos passar por momentos difíceis para que de fato reconheçamos nossa total dependência de Deus. Quando estamos em uma situação de desespero, quando não sabemos para onde ir, é então que buscamos mais a Deus. E é Ele quem nos dá energia para seguir adiante. A nossa natureza humana é muitas vezes tentada a confiar no que é palpável, no que podemos ver e controlar. Quando temos recursos, saúde, conhecimento, ficamos tentados a achar que não necessitamos de Deus. Mas Deus, em sua sabedoria sem limites, permite que venhamos a perceber em algum momento que nada somos sem Ele. Como na história de indivíduos que enfrentam enfermidades graves ou adversidades financeiras, vemos como as situações adversas nos fazem voltar os olhos para o Senhor. Quando as soluções humanas se esgotam, é então que a súplica se torna o nosso único recurso. Deus, na sua infinita compaixão, permite que passemos por situações que nos desafiemos a confiar nele. Ele não nos abandona, mas deseja nos ensinar que sem ele nada podemos realizar. Ele é a nossa energia, a nossa esperança, a nossa rocha inabalável. Mesmo quando consideramos que estamos perdidos, Deus nunca se afasta.
Ele sempre está preparado para ouvir o nosso clamor, para nos restaurar e nos dar um novo ânimo. Amados, a súplica é a nossa forma de nos achegar ao Senhor, de expressarmos nossa confiança em sua bondade e em seu poder. Quando suplicamos, reconhecemos que a nossa ajuda provém de Deus. Não importa quão grande seja o problema, se estamos em Jesus, temos confiança de que Ele nos dará a vitória. E isso não é algo que depende das nossas forças ou da nossa perfeição, mas da compaixão de Deus. Quando observamos o exemplo de Jesus, vemos que Ele nos demonstrou em sua existência a relevância da súplica constante. Ele orava a Deus em todos os momentos, buscando orientação, energia e consolo. E Ele, que é o Filho de Deus, nos ensina a fazer o mesmo. Quando nos aproximamos de Deus em súplica, estamos buscando sua sabedoria, seu poder e sua graça para enfrentar as lutas da existência. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que possamos preservar em nossos corações a certeza de que Deus está sempre disponível para nós. Ele nunca se afasta de quem o busca com sinceridade. O Senhor está perto de cada um de nós, preparado para ouvir nossas orações, para nos dar o que necessitamos e para renovar nossas forças. Vamos suplicar sem cessar, preservando nossa fé firme, nossa confiança em Deus inabalável. E assim contemplaremos a sua mão poderosa, nos dirigindo a cada passo da nossa jornada. O Senhor Jesus, em seu ministério aqui na terra, deixou evidente que a súplica não é apenas um momento de petição, mas é também um tempo de comunhão com o Pai. Quando os discípulos, em sua caminhada com ele, solicitaram para serem ensinados a orar, o Mestre não os repreendeu, ele os instruiu. E de forma simples e profunda, nos entregou a oração mais completa que podemos conhecer, a oração do Pai Nosso. Esta oração, irmãos, é um modelo para todos os momentos em que nos voltamos a Deus em súplica. Quando pronunciamos Pai nosso que estás nos céus, estamos reconhecendo que, apesar de sermos filhos de Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Criador de todo o universo e é com reverência e amor que nos dirigimos a Ele. Estamos, assim, estabelecendo uma relação de proximidade, mas também de adoração, pois sabemos que Ele é santo, soberano e digno de toda honra. Santificado seja o teu nome. É a nossa primeira declaração ao orarmos, irmãos. Santificar o nome de Deus não significa que podemos torná-lo mais santo do que ele já é, mas sim que em nossas existências devemos reservar um lugar de santidade para seu nome. Quando oramos, não apenas solicitamos, mas também afirmamos que o nome de Deus é sagrado e que devemos existir de forma que esse nome seja honrado e glorificado em tudo o que realizamos. Venha o teu reino. É um clamor pela autoridade e pelo domínio de Deus em nossas existências. Solicitamos que o Senhor venha e governe nossos corações, que Ele reine sobre nossas atitudes, sobre nossos pensamentos e sobre nossos relacionamentos. Quando o Senhor reina, Ele transforma tudo em nossa existência. Ele remove as trevas, nos oferece paz e nos guia pelos caminhos da justiça e da verdade. Irmãos, o reino de Deus não é algo distante. É algo que deve se manifestar em nós agora, em nossa forma de existir, de pensar e de agir. A oração continua como um pedido. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui observamos que a oração verdadeira não se baseia em nossos próprios desejos egoístas, mas sim na submissão à vontade de Deus. Em meio às nossas tribulações e lutas, devemos recordar que o plano de Deus é perfeito e a sua vontade sempre será melhor do que qualquer desejo que possamos ter. Mesmo que às vezes não compreendamos ou queiramos a mesma coisa, devemos confiar que Ele está no controle e que a sua vontade trará o melhor para nossas existências.
Em nossa oração, devemos também reconhecer nossa dependência de Deus. Não podemos existir sem Ele. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, compartilhou o seu próprio sofrimento e a sua dedicação à causa do Evangelho. Ele sabia que, por mais que passasse por tribulações e dificuldades, o sofrimento não era em vão. Era para a edificação da igreja, para o crescimento da fé de cada irmão e irmã, para que a glória de Deus se manifestasse através da existência dos santos. Irmãos e irmãs, muitas vezes passamos por momentos difíceis, mas devemos recordar que nossas lutas e tribulações não são em vão. Quando passamos por adversidades, Deus está conosco, moldando-nos, purificando-nos para sermos mais parecidos com Ele. Ele utiliza os momentos de sofrimento para nos fortalecer, para nos tornar mais humildes e mais dependentes de sua graça. Devemos então aprender a orar com um coração grato, mesmo nos momentos de dor. A oração deve começar com adoração, com um reconhecimento da grandeza de Deus, como um ato de louvor pela sua bondade e misericórdia. Devemos ser agradecidos pelo que Ele realizou por nós, pela obra de salvação através de Cristo e por todas as bênçãos que recebemos, tanto as visíveis quanto as invisíveis. A gratidão é a base para uma existência de oração verdadeira e eficaz. Ao orarmos, devemos também aprender com o exemplo do apóstolo Paulo. Mesmo em suas tribulações, ele não desanimou, mas continuou fiel ao Senhor. Ele sabia que seus sofrimentos eram para o bem da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que a glória de Deus fosse revelada de maneira mais abundante. Devemos aprender a olhar além das adversidades e ver o propósito eterno que Deus tem para nossas existências. Através da nossa fidelidade e perseverança, a glória de Deus será manifestada. Que, como Igreja de Cristo, possamos seguir este modelo de oração, santificando o nome de Deus em nossas existências, buscando a sua vontade em tudo, e reconhecendo nossa total dependência dEle. Que o Senhor reine em nossos corações e nos fortaleça para que, em todas as situações, possamos glorificá-lo e ser instrumentos de sua glória neste mundo. Deus seja louvado.